E aí, minha gente, beleza? Esse é mais um episódio do podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. E nesse episódio eu tô aqui muito contente, muito satisfeito por poder estar fazendo essa gravação, porque nesse ano que o serviço social na América Latina completa 100 anos, vai ser uma honra fazer esse episódio, vocês vão entender o porquê muito em breve. Tô voltando, né, na rotina de gravações, como vocês já sabem. E dentro desse meu projeto aqui no podcast, um dos componentes que fazem esse podcast é resgatar a memória e a história do serviço social brasileiro e latino-americano. Então, esse episódio vai ter essa missão: fazer um episódio de memória e de história dessa convidada que vocês vão ver, para a partir disso a gente poder refletir um pouco sobre o serviço social. E aí só uma palhinha aqui é que tem o intuito exatamente de compreender a memória e a história, então não necessariamente vai estar tudo ali muito alinhado com a cronologia, com o tempo, então é uma conversa de resgate da memória e da história da nossa convidada. A nossa convidada, ela tem uma história grande dentro do serviço social, participou do método BH, participou da coordenação do CELAT e dentro do CELAT participou de várias produções, enfim. É uma convidada muito especial e eu estou muito honrado de poder gravar isso aqui, que é a professora Leila Lima Santos. Mas antes de começar, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, se inscreve nas plataformas de áudio, vai lá no Instagram, Podcast da Virada, em todas as plataformas, na verdade, né? Podcast da Virada, procura, compartilha, enfim, comenta, faz tudo que você puder para ajudar aqui no crescimento do Podcast da Virada. Vamos começar, né? Eu vou colocar aqui a professora para a conversa, e a professora Leila Lima Santos. Professora, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do podcast. É uma honra estar conversando aqui com a senhora. Tá bem. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo seu convite, viu? E espero que possa ter alguma utilidade para os que vão escutar. Com certeza, professora, vai ter muita utilidade esse episódio. Então, a primeira pergunta que eu venho aqui encaminhar é perguntando um pouquinho dessa memória e dessa história, né? Como é que deu a sua entrada no serviço social? Qual foi o ano que a senhora começou a estudar serviço social? Qual o contexto histórico no qual a senhora pôde adentrar no serviço social? As bases teóricas do momento da sua formação, né? E por que ingressou no curso de serviço social? Olha, eu acho que no meu caso, como no caso certamente de muitas pessoas da minha geração, mas eu vou falar nesse caso de como ocorreu no meu caso individual, não é? Eu venho de uma família católica, onde eu fui, digamos, muito criada e educada em colégios religiosos, e recebi muita influência, né, da igreja, por um lado, e talvez, e venho também de uma família grande, nós éramos 7 irmãos, talvez também tenha influenciado muito a parte da convivência social, do relacionamento, da empatia com as pessoas. O fato é que eu conheci, quando estava terminando o meu período escolar antes de entrar na universidade, um ano antes, eu conheci uma assistente social, que era vizinha da cidade de onde eu venho, que é Uberlândia, e ela era uma senhora muito empática, muito agradável, e me convidou um dia para conhecer o trabalho que ela fazia, que era no SESC. Ela era diretora do SESC na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e me convidou como uma jovem para ir ver em que consistia o trabalho dela. E participei de uma jornada muito interessante de reunião com trabalhadores que estavam vinculados às atividades do SESC da cidade, e participei. Ela me abriu as portas e eu passei o dia todo lá junto a alguns trabalhadores, com atividades que eram de testemunhos pessoais, que eram de relatos das suas atividades de trabalho, atividades culturais, e achei muito interessante. Então, no final do dia, ela me perguntou o que eu tinha achado. Eu falei, eu achei ótimo, achei muito interessante.
Ela falou assim, você gostaria de fazer serviço social? Eu falei, gostaria, mas aqui em Uberlândia eu não tenho condição nenhuma de sair daqui. Minha família não tinha condições de oferecer isso. Ela falou, se você quiser, eu posso ajudar a conseguir uma bolsa para você ir para Belo Horizonte. Eu falei, olha, eu gostaria muito. Falei na minha casa, todo mundo achou ótimo, e eu fui dos 7 irmãos a primeira que tive o privilégio de sair para fazer o curso superior, com essa bolsa do SESC. Então, foi assim que eu ingressei do ponto de vista individual. O contexto daquele momento, quer dizer, dos anos 60, nós todos conhecemos, é um contexto já de muita ebulição política no Brasil e na América Latina, e eu já participava, desde estudante ainda não universitária, da Juventude Estudantil Católica. Eu tinha uma certa liderança no meu grupo de colegas, e fui, inclusive, a que falou as palavras no final do curso, e já expressando, assim, né, um interesse muito grande, uma aproximação ao mundo das relações sociais, do trabalho, tinha bastante empatia nesse campo, e foi, então, uma convergência da oportunidade individual com o movimento também da Juventude Estudantil Católica, que, obviamente, era um movimento já ligado à Igreja. E, nesse sentido, você contextuando um pouco mais, eu acho que digamos, o movimento da Igreja Católica, já nos anos 60, muito ligados à busca, né, de uma superação do que era uma visão apenas assistencialista do serviço social, isso aí tudo foi me motivando, né, e me propiciou, então, a possibilidade de vir a Belo Horizonte e ingressar na escola de serviço social, que aqui foi criada na década de 40, não é, pelo padre Leal, e na época em que eu ingressei na escola, ela ainda não estava vinculada à universidade. Nós, aqui, para quem conhece Belo Horizonte, ela estava na rua Antônio Aleixo, funcionava numa casa antiga, e depois, foi quando veio, por exemplo, o golpe de 64, eu era estudante, e nós ainda estávamos nessa escola. Foi posteriormente, 2 anos depois, que ela foi, ou 1 ano depois, ela foi já anexada à Universidade Católica. Então, esse é mais ou menos o contexto do meu ingresso e da minha participação. Dentro da escola, obviamente, eu tinha uma grande responsabilidade, porque eu estava estudando graças a uma bolsa, não é, do SESC, então eu tinha que ter um rendimento escolar também satisfatório, e acho que fui uma aluna responsável e com uma certa capacidade também de vínculos com o diretório acadêmico. Não fui presidente do diretório acadêmico, mas fui muito próxima. Eu era uma ativista, digamos, muito grande da Juventude Universitária Católica desde o começo, né? E junto com o diretório acadêmico e também com o diretório central de estudantes da Universidade Católica, né? Na época nós tínhamos o diretório central de estudantes da Universidade Católica, que unia a Católica com a Federal, mas a Federal, sabemos, nunca teve o curso de social. Então nós tínhamos aí uma forte liderança através do movimento da Juventude Universitária Católica, aliado também já a uma motivação muito grande pela participação política através do diretório acadêmico. E como membro da JUC, da Juventude Universitária Católica, eu participei de um diretório regional que nos fazia viajar pelo centro-oeste do país. Então, aí já começaram os vínculos também com outros estados, além de Minas Gerais. Então, esse é mais ou menos, digamos assim, o começo da minha formação profissional e da minha participação política já como estudante também do serviço social. Quando você me mandou o seu interesse da conversa nossa, você me pediu também para falar sobre o que era o que estava como base, né, da formação do serviço social naquela época. Eu
posso fazer referência que, além dessa motivação política, de uma motivação já de uma participação, existia também já uma aproximação às ciências sociais, além do currículo básico de formação das teorias próprias do serviço social, da história do serviço social, tinha também uma forte presença de cursos de antropologia, cursos de ciências sociais, em forma muito geral, mas que já estavam esboçando, digamos assim, tipos de preocupação vinculados, por exemplo, ao conhecimento das culturas específicas dos próprios povos originários na época, que a gente não chamava de povos originários, chamava de os grupos étnicos indígenas, não é? Mas a antropologia exerceu uma influência muito forte na minha formação na época, me lembro muito bem disso. Então, isso aí foi, digamos assim, um pouco o arcabouço da minha formação profissional, e sempre com um interesse muito grande, muito forte, uma motivação viva para os trabalhos de campo também, de terreno. Quer dizer, eu tive também essa sorte de poder participar como estudante, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, através do INOCOP, que, como sabemos, foi uma instituição que teve uma presença muito forte naquela época, e eu tive essa possibilidade. E também, talvez pela minha responsabilidade de ter um cumprimento aceitável na minha formação profissional, eu fui também monitora da diretora da escola, que naquela época era a Maria da Conceição Machado, que era presidente da Legião Brasileira de Assistência em Belo Horizonte, portanto era uma pessoa com uma prestança política e de reconhecimento social grande, da mesma forma que a vice-diretora também trabalhava no próprio Palácio do Governo do Estado na época, que foi, inclusive, o que nos salvou da nossa ingênua participação assim que houve o golpe militar. Nós fomos como estudantes, eu, como muito próximo ao diretório acadêmico, com, nesse momento, a responsável pelo diretório, a presidente do diretório acadêmico, não sei nem o nome que se chamava, se era presidente, mas aqui ela estava na linha de frente do diretório acadêmico. Nós fomos imediatamente fazer uma manifestação no centro de Belo Horizonte, no edifício mais alto, fazer uma série de panfletos em mimeógrafo. Fomos a esse local e lançamos, imagine, em pleno golpe, nós lançamos uma série de panfletos mimeografados desse edifício, que é um edifício emblemático aqui em Belo Horizonte, chamado Edifício Acaiaca, e fomos de ônibus e voltamos de ônibus. Quando nós chegamos de ônibus na escola, voltando da nossa ação, que a gente estava muito convencida dela, muito feliz de ter podido imprimir os folhetos, colaborar os folhetos, jogá-los pelo edifício mais alto de Belo Horizonte, portanto, muita gente recebeu os folhetos, e, obviamente, identificando-nos como diretor acadêmico da Escola de Serviço Social. Quando nós chegamos na rua Antônio Aleixo, de volta do edifício Acaiaca, já estava uma patrulha esperando-nos da polícia na frente da escola. Nós tivemos muita sorte porque a nossa vice-diretora, como eu mencionei antes, Ana Adelina de Silva Moreira Lins, ela era de uma família proeminente aqui em Belo Horizonte, demais tinha vínculos políticos importantes, porque ela trabalhava no Palácio, né, da Liberdade, naquele tempo, no governo do Estado. Então, nós estávamos entrando dentro da Rádio Patrulha quando ela chegou. Chegou de carro, parou e nos viu, a gente era alunas muito conhecidas na escola. Ela se assustou, perguntou aos policiais o que estava acontecendo, eles explicaram, mostraram o folheto, ela falou, não, eu assumo a responsabilidade, trabalho no Palácio da Liberdade, eu assumo a responsabilidade por essas alunas, vocês não vão levá-las. O que nos salvou, foi o que nos salvou naquele momento. Então, aconteceu tudo isso para você ver, por um lado, já uma máxima motivação por uma participação política clara e, ao mesmo tempo, uma ingenuidade política manifesta, né, na forma em que nós conduzimos essa motivação naquela época. Não sei se isso aí responde a sua primeira pergunta, seu primeiro interesse. Sim, responde. Se você quer que eu coloque algo mais, você me diz sobre esse ponto. Mas foi assim que eu ingressei na escola, foi assim que eu participei na escola, e
tive muita sorte, porque logo depois que eu me formei, já passando também para uma outra etapa que você me pediu que tocasse, como foi a minha participação depois da minha formação profissional, como eu fui convidada para ser monitora da diretora da escola, que era a presidente da Legião Brasileira de Assistência, eu comecei já a minha vida acadêmica, que eu já era monitora, então, na verdade, ela era uma pessoa sumamente ocupada e eu estive encarregada da teoria, né, fundamentos do serviço social desde muito jovem, desde ainda aluna. E logo que eu me formei, fui convidada para participar como supervisora de estágios e também como professora de teoria do serviço social. Isso aí foi a primeira etapa da minha participação na escola, antes de eu conseguir também, por esforço pessoal, porque eu tinha um currículo que foi aceitado, de conseguir uma bolsa para estudar na França, que eu fui, então, logo que eu terminei o meu trabalho, na minha formação, e terminei o meu primeiro trabalho na escola como professora, eu fui para a França para fazer lá um curso de Sociologia do Trabalho. Então, se você quiser, então, está o período de estudante, o período inicial da minha formação profissional, e já um nível de pós-graduação, não é? Que naquela época na França, e talvez antes de passar para falar da minha formação na França, dizer o seguinte: eu tive, justamente como era uma pessoa muito ligada à igreja, que estudei na Universidade Católica e tinha vínculos com as autoridades também arquidiocesanas, eu tive também o privilégio de participar como estagiária do movimento de educação de base, que nós todos sabemos que era das linhas mais progressistas da igreja e totalmente influenciada, porque era a teoria freiriana, né, no programa de alfabetização de adultos. Eu tive a sorte e o privilégio de participar como aluna e depois como parte da supervisão da escola, quando eu regressei da França. Isso aí também foi uma das coisas que a gente acariciou muito naquela época, fazer a participação direta minha como estudante, depois, posteriormente, como já supervisora no movimento de educação de base, que era ligado à Arquidiocese de Belo Horizonte, que estava ligado à Universidade Católica, de onde eu venho, não é? Então, se você quiser, nós podemos falar um momentinho também sobre a experiência na França, não é? Que foi uma experiência basicamente na linha, não foi um curso de serviço social, era um curso de sociologia do trabalho, não é? No Instituto Francês ligado à Sorbonne, e eu tive muitas dificuldades iniciais, porque eu estudava um pouco de francês aqui, mas isso é muito diferente a fazer um curso já de pós-graduação na França, né? Eu tive muitas dificuldades inicialmente, felizmente pude superá-las, graças também a um apoio, ajuda de colegas franceses que foram muito solidários na época, e tratei de aproveitar ao máximo também essa oportunidade, que foi uma oportunidade através de uma bolsa de estudos, e aí eu tive um contato mais que tudo com os clássicos, os clássicos não tão vinculados à orientação marxista necessariamente, isso aí foram também muito en passant, mas a parte mais, onde mais se centrou o Instituto de Ciências Sociais do Trabalho, foi nos clássicos, né, tipo Max Weber, tipo Emílio Durkheim, foi por aí. E eu fiz, paralelamente, cursos na École Pratique da Universidade de Paris, e lá eu pude também participar de seminários com o Althusser. Eu acho que isso aí também teve uma influência muito grande que vai se reverberar mais tarde, não é, quando a gente já assumiu outras funções na escola, o meu regresso na França. E talvez... Sim? Em que ano que a senhora esteve na França? Que a senhora foi para a França? Eu estive na França de 66 a 69, portanto, em pleno período do maio de 68, não é? Maio de 68 eu vivenciei como estudante da Sorbonne, sofri as contingências de tudo que ocorreu ali naquele núcleo tão emblemático, tão simbólico, não é?
de uma mobilização do estudantil e, na verdade, acompanhada por uma mobilização de trabalhadores também, e isso aí também marcou muito, eu acho, a minha trajetória, porque não era somente uma referência, digamos, longínqua, mas era uma participação direta, era uma vivência direta do que significou o movimento de maio de 68, que era basicamente um movimento de resistência e de luta por uma modificação do conteúdo, não é, da formação universitária. E acho que, olhando assim já num retrovisor da história, acho que tinha muita razão de que assim fosse, porque eu mesma tive a possibilidade de participar de aulas, de classes magistrais que eram administradas através de um método parecido ao que você está fazendo comigo agora, só que era assim, 200, 300, 400 alunos com um professor de toga na faculdade, que é o curso de Sociologia do Trabalho, era na Faculdade de Economia e Direito da Sorbonne, na Rive-Jazz, em Paris. Então, isso aí era uma coisa assim, você não tinha acesso algum ao professor. Todo o acesso era pela internet. Não tinha possibilidade de uma comunicação nessas classes. Tinha outras que sim, mas nessas classes magistrais era absolutamente ritualistas, não é? E de uma inacessibilidade absoluta a uma orientação mais direta entre professor e aluno, uma convivência, um intercâmbio mais direto. Então, isso aí justifica e simboliza e indica muito também por que o movimento de maio de 68, não é? Que foi um movimento absolutamente de resistência a uma institucionalidade universitária arcaica, que necessitava realmente uma modernização e uma abertura democrática, né, em relação ao ensino, não é? E a formação profissional daqueles anos. Então, isso aí foi um pouco a minha experiência na França, não é? Voltei ao Brasil num período muito duro da ditadura, eu voltei no ano 69, certamente alguma referência você tem daqueles anos, que foram anos muito duros. Foi uma volta, inclusive, de muito medo, de muita angústia, de não saber exatamente como é que a gente voltaria a enfrentar a vida familiar. Eu já tinha um bebê, já tinha um filho de 1 ano, então eram circunstâncias e contingências muito especiais. Tive, uma vez mais, muita sorte, porque imediatamente a escola me absorveu, me chamou já para trabalhar. Eu comecei como professora da teoria de serviço social e como supervisora das práticas daquele período, orientadas muito no sentido que a gente achava que era o melhor a se fazer naquele momento, não é? Fiquei na escola 1 ano como professora e como supervisora, e imediatamente passei à direção da faculdade junto com a Consuelo Quiroga, que era a nossa vice-diretora, não é? Então aí se formou uma equipe muito forte, muito estruturada e com muita vontade de construir um projeto novo, não é? E acho que isso aí é o que marcou o projeto da Escola de Serviço Social também. Um grupo de professoras absolutamente com uma motivação máxima e um compromisso também potencializado para fazer algo de novo, fazer um projeto de formação novo. Aí, a esse grupo de professoras, né, também se somou a professora Marilda, né, com a trajetória que você conhece dela. Ela foi também, nós tivemos o privilégio de tê-la como professora na escola, depois de todos os incidentes passados no período. Sim. Deixa eu aproveitar, professora, esse gancho que a senhora já está nessa sua história, né, regressando para o Brasil, depois de ter passado pela França, para fazer alguns comentários e aí já passo para a próxima pergunta. Falando com a senhora, é muito bom porque a gente consegue ver a materialidade daquilo que a gente tanto estudou, né? E aí uma materialidade em forma de relato, né? Porque quando a gente pega os livros de Zé Paulo, da própria Marilda e de tantas outras e outros autores de serviço social,
sobre esse contexto da transformação do serviço social nos anos 60 e daí para frente, a gente vê muito nessa participação do movimento estudantil enquanto um elemento muito forte de transformação daquela geração dos anos 60 para repensar um serviço social, para questionar as bases desse serviço social tradicional que vinha das décadas anteriores. A gente vê uma presença de setores mais avançados políticos da igreja, dos próprios movimentos dos partidos políticos, e a senhora consegue trazer tudo isso na sua fala. Então, é muito interessante e agradeço muito por ter trazido todos esses elementos com esse alto grau de detalhe, porque a gente consegue ver, né, tudo isso que a gente estudou de uma forma clara e na vida de alguém que participou desse movimento. E aí, trazendo um pouquinho também desse retorno, desse regresso para a escola de serviço social em Belo Horizonte, a gente tem, né, acho que esse ano se completa 50 anos da experiência, né? Se a gente tomar o ano final, 75 como base, 50 anos do método BH, né? Que a gente ouve falar, que fica famoso enquanto a gente está estudando serviço social, e ouvir que o método BH foi um dos pontapés que pôde levar à intenção de ruptura. Então, eu vou lhe perguntar um pouquinho o que a senhora pode falar dessa experiência na gestão da escola de serviço social, lá em Minas, principalmente esse período também durante a ditadura. A gente passa por algumas transformações da universidade, né? A universidade passa por uma reforma durante a ditadura, mas uma reforma que não era desejada muito pelos estudantes, né? Há uma ampliação das universidades no Brasil, há uma certa modernização, só que uma modernização conservadora, mas há um grau também, dentro desse movimento contraditório, também abre espaço para que pessoas como a senhora, como a própria Marilda, enfim, e outras agentes, também consigam transformar experiências, como é o método BH. Então, o que caracterizaria esse método para a senhora? Como é que a senhora descreveria essa iniciativa, né, e que envolveu tanto professores quanto estudantes, né, nesse processo de pensar uma nova forma de fazer profissional, e não só de fazer profissional, mas também da pesquisa dentro do serviço social, de entender a complexidade, né, da dinâmica social daquelas que são atendidas pelo profissional do serviço social, né, porque não é mais entender apenas o indivíduo, mas entender o contexto social no qual ele está inserido, as dinâmicas, as contradições que aquela família, aquela população está inserida. Então, isso foi uma grande mudança, né, para o serviço social e para as técnicas do serviço social que estavam ali empregadas na época. Então, essas duas coisas, né? A gestão da senhora na universidade durante esse período de ditadura, de refuncionalização da universidade, e o método BH, 50 anos depois, como é que a senhora enxerga que foi aquela experiência? Olha, eu acho que uma coisa muito clara era o seguinte: nós entramos na universidade, entramos na direção da escola, querendo fazer algo novo. Isso aí era claríssimo. Nós realmente queríamos romper com o que havia até então, nós queríamos fazer novas propostas. E eu acho que isso aí é o que explica um pouco, não é? Agora, a experiência da escola, eu acho que ela vai muito mais além do método BH, não é? Porque foi uma experiência que também implicou numa reformulação geral do currículo, uma reformulação geral da formação profissional enquanto extensão, enquanto criação de novos campos de trabalho, enquanto, inclusive, dinâmicas de formação dentro dos estágios, não é? Tudo isso aí, eu acho que eram coisas absolutamente novas. Nós queríamos requalificar a compreensão do serviço social, não mais dentro dos padrões tradicionais, assistencialistas. Nós queríamos fazer realmente uma coisa distinta, nós queríamos romper. Foi uma proposta de ruptura, sim. E em que sentido? Nós, volto a repetir, reformulamos o currículo. Nós tínhamos os currículos que estavam, o currículo anterior, ele foi totalmente reformulado no que na época a gente chamava as unidades de
ensino, né? Os projetos também de nova estrutura curricular, não é? Nós reformulamos completamente a relação do que era a prática profissional, não somente abrindo novos campos, mas também reformulando a metodologia de formação acadêmica. Então, nós rompemos aquela estrutura que foi a que eu vivi como estudante, por exemplo, de uma supervisão individual, supervisor-aluno. Nós transformamos isso aí no que na escola a gente chamava as equipes de prática, que eram realmente umas equipes multidisciplinares, porque elas integravam o supervisor ou supervisores, integravam professores ligados àquele campo de trabalho, o aluno, os outros professores de outras áreas, e se fazia um trabalho de forma muito mais coletiva, muito mais de grupo. Era uma reflexão de grupo em relação ao que nós queríamos construir na prática. Nós queríamos qualificar a formação teórica, mas queríamos também qualificar a formação prática. Nós sabíamos que digamos assim, a vontade, a motivação, o caminho era de estabelecer uma relação realmente mais dialética, mais dialógica entre a teoria e a prática, e como fazer isso aí. Daí surgiu o método. Então, nós tínhamos um currículo com uma nova orientação teórica. A gente queria qualificar essa orientação teórica justamente através de uma participação muito expressiva de profissionais que não eram assistentes sociais somente, né, de profissionais da sociologia, da antropologia, da filosofia. Nós tivemos uma enorme privilégio de contar com professores muito qualificados em todas essas áreas. Inclusive tivemos, eu acho que também, a sabedoria de convocar muito pessoal qualificado da América Latina nessa época, porque é importante fazer uma também convergência sobre o influxo que existiu nessa época de reformulação da nossa escola com tudo o que estava ocorrendo na América Latina, não somente do ponto de vista dos movimentos sociais, políticos, ditatoriais, não é? Resistência a tudo isso, mas também de poder reunir, fazer convergir na escola essa nova visão das ciências sociais e querer que o serviço social realmente pudesse estabelecer um diálogo, pudesse estabelecer uma relação e uma certa interpelação com essas ciências sociais que faziam parte já da formação que começava do ciclo básico na universidade. Então, era uma espécie de conjunção, de confluência, de convergência de determinados elementos e dimensões do que ocorria na América Latina, do que ocorria no Brasil, excepcionalmente dentro de uma universidade que tinha uma institucionalidade muito mais flexível, porque era uma universidade católica com uma institucionalidade reconhecida, com certa autonomia de trabalho. E a convergência, eu acho que é muito importante também para os jovens que possam se interessar pelo tema, de como que nós chegamos num momento muito oportuno, onde na América Latina reverberavam aquilo que os projetos, o projeto de trabalho social, assim chamado pelo Instituto de Solidariedade Internacional, que criou o projeto de trabalho social, o PTS, que já vinha, digamos, convocando seminários de muita importância na América Latina, que estavam muito vinculados também a essa nova busca, a essa nova visão, a essa nova forma de querer entender a nossa profissão, de querer fazer a nossa profissão. Então, esses seminários, que também foram muito emblemáticos, não é? E dos quais seminários participaram colegas que faziam parte da nossa equipe de trabalho na escola. Então, aí estava Consuelo Quiroga, estava Ana Maria Quiroga, estava Marilda, estava vários outros professores, mas, digamos, eu menciono esses como os mais, enfim, participantes na época, ativos na época, que conformavam isso. Então, nós nos beneficiamos de tudo isso
E enquanto a gente estava na escola, esses seminários estavam acontecendo e os professores da nossa escola estavam participando desses seminários. Não é? Então, seminários de Montevidéu, seminários de Caracas, seminários de Ambato, seminários do México, seminários, enfim, vários, que você realmente deve conhecer, pelo menos eu já tenho uma certa base para entender o que eu estou querendo dizer. E a confluência era muito grande, porque os nossos colegas participavam desses seminários, ou participávamos, e voltávamos com toda esse influxo do movimento de reconceituação na América Latina naquele momento, não é? Mas, ao mesmo tempo, isso eu acho que é interessante também relembrar, a nossa escola, dentro de um momento de muita contração política, a nossa escola teve uma possibilidade institucional de buscar fazer uma nova formação, não é? Justamente porque havia essa confluência. Então, enquanto havia participação nossa nesses seminários, a nossa experiência também era participada, era compartilhada nesses seminários. Então, houve aí um certo movimento também, digamos assim, entre uma coisa e outra, que eu acho que ajudou no aprofundamento de uma certa qualificação da nossa experiência profissional. Acho que isso aí é importante relembrar. E também é importante relembrar, e por isso eu dizia que o método BH, ele é uma espécie de expressão, de símbolo muito grande do que nós buscávamos fazer. Nós buscávamos entender melhor essa famosa relação entre a teoria e a prática, ou entre a teoria e a praxis. Então, nós queríamos realmente que houvesse um movimento dialógico, dialético, de aproximações sucessivas, não é? Então, nosso método foi criado através de 7 aproximações sucessivas, onde a gente, de uma certa forma, guiados e orientados pelas teorias marxistas, não necessariamente da fonte principal, mas de muitos autores que estudavam isso e que nos orientavam naquele momento, e a gente fazia, inclusive, seminários no interior da escola sobre esses temas, mas nós queríamos realmente levar essa dinâmica, esse movimento dialético para dentro da escola e também queríamos levar a escola para dentro dessa realidade. Então, acho que essa ida e vinda e ida, propiciou um pouco a formulação disso aí. Agora, eu sempre digo o seguinte, que o método de Belo Horizonte, o método BH, assim conhecido, ele é um dos elementos do que ocorreu na escola, mas eu acho que nós fomos além do que eu tratei de explicar no primeiro momento, não é? Então, através da formação teórica, de uma qualificação maior da formação teórica, através dos novos campos de prática, através das equipes de prática, de onde, inclusive, nós já tínhamos e tratávamos de propiciar uma criação de novos campos onde a gente pudesse entender o que era realmente a realidade cotidiana dos trabalhadores, inclusive de setores básicos. Por exemplo, nós tivemos o campo de trabalho na Vale do Rio Doce, naquela época. Você vê que era realmente assim, uma busca e uma intencionalidade muito clara, não é? Nesse sentido. Mas, então, eu não sei se com isso eu te explico mais ou menos o que foi a sua pergunta em relação ao método. Por um lado, dizer que o método, ele encarnou o projeto integrado da escola, mas com outras dimensões que iam muito além da parte só metodológica, não é? Mas isso aí foi uma coisa que não somente ocorreu também na escola, isso é muito importante, outra vez, trazendo outro elemento do influxo da América Latina na nossa experiência e vice-versa. Na América Latina, certamente, você já ouviu falar de vários projetos. Existiu o método básico do Chile, que teve uma influência enorme na criação da nossa escola, não é? Como na criação, na orientação da nossa escola, como também métodos que surgiram na Colômbia, por exemplo, através do método de integração à realidade na Venezuela, outro na Colômbia, através do método de educação, enfim, foi influenciado também pelos professores conhecidos como Zabala naquela época, tanto na Universidade de Caldas como em Manizales. Então, assim,
havia e o de Caracas, né, que foi, inclusive, muito impulsado também pelo Boris Alex Lima, que depois veio a ser o coordenador acadêmico também. Então, havia essa busca de fazer uma coisa diferente, uma coisa que estivesse, digamos assim, convergente com o que era uma visão mais dialética da realidade e mais essa busca de união da teoria com a prática e vice-versa. E por isso que a investigação-ação também ganhou aí já uma importância grande na nossa experiência da escola e que vai reverberar também mais tarde no CELATS. Não sei se eu te respondi, Antônio, a sua pergunta. Respondeu sim, professora. Muito bom. E a senhora acha também que o método BH e as pessoas ali que dali participaram influenciaram muito na intenção de ruptura, que a senhora consegue avaliar também desse processo, ali para desembocar também no Congresso da Virada, né? Também perguntar um pouquinho da sua participação durante esse momento do Congresso da Virada. Se a senhora teve participação nesse momento, estava lá nessa época, ou só conseguiu ouvir falar depois e ver os refluxos? Aí talvez tenha que dizer o seguinte, que todo esse esforço coletivo, conjunto, multiprofissional, multidisciplinar, que nós tratamos de colocar em marcha na escola, na verdade, isso aí era um momento muito duro da repressão pela ditadura e nós encontramos, digamos assim, limites muito claros na nossa experiência. Foi quando tivemos a crise, né, interna da escola, os estudantes quiseram que a gente avançasse mais e mais nessa experiência, como era absolutamente natural. Nós também queríamos avançar, mas talvez fôssemos mais conscientes das limitações que a gente vivia em pleno momento do ato institucional, do decreto 474, que já estavam botando presos muitos professores e estudantes, havia intervenção já em algumas universidades no país. Então, tudo isso levou a que nós, naquele momento, fizéssemos uma reflexão que foi motivada genuinamente pela busca de uma defesa da liderança estudantil, não é? Porque as Forças Armadas chegaram a pedir à reitoria da universidade, portanto, à diretoria da escola, os nomes dos líderes grevistas, no momento de grande retração política, e nós, obviamente, não iríamos acionar nessa direção, e fizemos uma série de reflexões entre os professores e chegamos no momento limite e nos demitimos, né, com a experiência, com a esperança. Isso é muito importante dizer, porque o ato de demissão foi um ato político muito forte, drástico, radical, mas, na verdade, a gente apostou. Eu digo, às vezes, que nós sobreestimamos as nossas possibilidades. Sobreestimamos porque nós creíamos que, ao fazer essa renúncia, a reitoria nos daria ainda mais legitimidade e mais poder de direção, porque nós éramos considerados uma escola nova, uma escola com muito poder de legitimação dentro do quadro acadêmico universitário, e uma universidade privada, não é? Então, a gente pensava que isso aí era possível, e não foi. E com muita tristeza, essa experiência foi literalmente estancada, soterrada, eu diria, enterrada. E eu acho que aí digamos assim, nos faltou talvez uma visão política distinta, que poderia talvez, mas é o que aconteceu. Agora, nós analisamos o que aconteceu. O que aconteceu foi que a experiência foi potente, sem dúvida nenhuma, mas ela encontrou seu limite, que foi um limite que sobrepassou o claustro universitário. Sobrepassou o claustro universitário porque era um momento de contração repressiva muito grande, já tinha estudantes e professores detidos na época. Então, eu acho que a direção da universidade também entendeu que o melhor caminho para evitar males ainda maiores foi realmente aceitar a nossa demissão. Nós alimentamos ainda durante um certo período
Isso aí é importante também que se registre na história dessa experiência. Nós fizemos durante um mês, na minha casa, fizemos uma espécie de resistência, de reflexão com todos os professores, inclusive os que não eram assistentes sociais, mas que faziam parte dessa experiência, para ver se nós podíamos, digamos assim, retomar o processo, e não podíamos, por razões políticas. E coincidiu isso, para ir ao ponto que você colocou antes, coincidiu isso com o fato de que a Consuelo, que estava naquele momento terminando o período dela no ISE, no Instituto de Solidariedade Internacional, que funcionava no Peru, não é? Ela estava terminando esse período e ela regressava ao Brasil. Então, eles entenderam que uma forma interessante seria que eu pudesse ir fazer parte da continuidade do projeto de trabalho social na época, com a criação do CELATS, que você sabe que foi criado numa assembleia em Costa Rica, não é? Então, eu fui participar desse primeiro momento de transição entre o projeto de trabalho social do ISE, do Instituto de Solidariedade Internacional, para a criação do CELATS como órgão acadêmico da LAIS. Então, eu fui como coordenadora acadêmica no primeiro ano e depois fui à direção do CELATS a partir desse momento. E fiquei bastantes anos, porque fui reconduzida da direção, eu morei 9 anos aí para esse trabalho dentro do CELATS. Aproveitando esse gancho, professora, essa experiência do CELATS, ela é assim, muito rica, né? A gente vai ser um espaço de muito debate, muita produção acadêmica, e que, assim, as das mais famosas, temos duas que todo mundo ainda ouve muito falar, que é Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da professora Mário de Yamamoto e Raul de Carvalho, e o livro do professor Manrique Castro, A História do Serviço Social na América Latina, né, que também é um que a gente ainda ouve muito falar, desses livros, e tem outras produções, mas destaca essas duas porque são as que a gente ouve falar mais. Então, como é que foi esse período, né, de gerenciar, dirigir esse momento e ver essas produções, como é que eram esses debates, né, para a produção dessas referências do estudo sobre a América Latina, e como é que foi também participar desse momento de transição do serviço social latino-americano, né? A experiência brasileira não estava isolada, haviam outras experiências de contestação ao serviço social tradicional, de aproximação ao marxismo ou aproximação a teorias críticas que não fosse também o marxismo. Então, como era esse ambiente, como é que a senhora também vê essa sua experiência nesse espaço e a produção dessas grandes referências para estudar o serviço social latino-americano? Eu acho que é digamos assim, o CELATS, ele recolhe essa experiência, não é, da América Latina, através dos seminários, e que já tinham 7 anos de funcionamento, não era coisa de um ano, tinha 7 anos de funcionamento desses seminários, que eram eventos específicos. Então, fazia um seminário em Caracas, e aí depois fazia outro seminário em Montevideo, depois fazia outro seminário em Ambato, no Equador, e assim por diante. O que se entendeu na época era de que havia que dar uma continuidade a isso aí, que não poderia ser só eventos, digamos, tipo seminário, mas que havia que ter uma base de formação e de maior qualificação da profissão através de um centro acadêmico da Associação Latino-Americana. Isso aí talvez seja também muito importante destacar, que eu acho que tanto na escola quanto no CELATS, uma fortaleza muito grande junto a essa busca de qualificação da investigação, e você já mencionou, inclusive, o trabalho da Marilda e do professor Carvalho, que realmente marcou um hito, não é? Nessa tentativa de compreender a dimensão, a natureza, digamos, da nossa profissão na inserção institucional, não é? Na inserção das relações sociais, né? Das classes trabalhadoras e da classe patronal. Então, quer dizer, entender essa dinâmica aí já era uma preocupação do nosso tempo na própria escola, mas ela adquiriu uma qualificação, e eu diria um patamar superior, a partir dessa investigação que o CELATS propiciou,
que foi a investigação da professora Matilda Vilela e do professor Carvalho, que marca realmente um hito nessa compreensão. Então, o Celas ele buscou qualificar a compreensão teórica da natureza da nossa profissão. Eu acho que isso aí pode ser um dos logos, um dos avanços claros no Celas, mas também do fortalecimento da organização gremial. E por isso que eu acho que foi um acerto histórico muito, muito importante o fato de que a Associação Latino-Americana das Escolas de Serviço Social criou um centro acadêmico que fortalecesse, não é, essa formação e que qualificasse progressivamente essa qualificação da formação profissional, mas ao mesmo tempo também a organização da profissão, porque a LAES é uma organização através da formação profissional, através das escolas, através da academia, mas também houve um esforço muito grande de fortalecer a organização gremial, sindical do serviço social, e por isso que uma das investigações ao lado dessa que citamos, uma investigação importante, foi a investigação dos grêmios do serviço social na América Latina. Isso aí eu acho que é também um dos elementos que estava presente na escola e que foram, digamos assim, recolhidos, foram levados e redimensionados também no interior do Celas. Acho que a experiência do Celas, definitivamente, eu acho que ela implicou numa maior qualificação na compreensão teórica, na fortalecimento da organização institucional, na relação também de maior diálogo, de acercamento e de reconhecimento do serviço social como profissão junto às ciências sociais. No Celas, por exemplo, nós tínhamos, já na escola, nós tínhamos uma experiência grande, por exemplo, de participação de professores que eram fortes em alguns elementos de preocupação da época, como, por exemplo, da teoria da dependência, do processo de desenvolvimento, o que era o desenvolvimentismo, quais eram as suas falhas, quais eram os seus potenciais, em que implicava tudo isso, pois nós, no Celas, tratamos de nos aproximar do que era o mais promissor e o de ponta na América Latina, em matéria também de compreensão da realidade social latino-americana, não é? E da realidade na qual o serviço social se desempenhava. Então, nós tivemos um acercamento muito grande com a Claxo, no Peru, com o Instituto de Estudos Peruanos, que era um instituto muito forte na investigação, na BESCO, também no Peru, e no CSUCA, que era o Conselho Superior de Universidades Centro-Americanas. Então, tudo isso ajudou muito o Celas na definição das suas linhas de investigação, mas também no seu programa de capacitação. Lembremos que o Celas teve alguns pilares como programa integrado, né? A parte da investigação, a parte da capacitação, a parte de projetos de ação concreta e a parte da difusão e de editorial, que também foi bastante nutrida. Então, quer dizer, tudo isso permitiu essa visão integrada, não é mais totalizadora, do Celas, enquanto alimentação também e impulso do movimento de reconceitualização na América Latina. E faz pouco tempo, num simpósio aqui em Valparaíso, no Chile, dizíamos que talvez duas coisas que certamente é um grande legado do Celas foi a possibilidade, primeiro, de nos fazer do movimento de reconceitualização, não é? E que o Celas recolheu e reverberou isso aí, e permitiu uma latino-americanização, se a gente pode dizer assim, de todas essas e também de um certo empoderamento do serviço social. Latino-americanização na medida em que, com os pilares do programa integrado do Celas, isso aí pôde ser difundido e divulgado naquela época, há quantos anos atrás, sem contar com os mecanismos que nós temos hoje, como esse que nós estamos utilizando agora. Então, isso aí potencia ainda muito mais as possibilidades que nós tivemos de difundir
de fazer circular as ideias do movimento de reconciliação, alimentando, né, não somente a parte da qualificação teórica, mas como eu também sempre acentuo a parte da organização gremial, do serviço social, não é? Tanto a nível da formação acadêmica, quanto a nível das lutas sindicais. Então, eu acho que isso aí é um grande legado que o CELATS teve, como também acho que nós pudemos, através dos programas de capacitação, e você mencionou aí, por exemplo, o Congresso da Virada, que foi, no ano 79, não é, da grande preparação, primeiro, inicialmente, do apoio à preparação, apoio aos, inclusive, seminários e eventos que estavam já germinando essa possibilidade do Congresso Brasileiro naquela época, e do que ocorreu realmente, que foi um momento de resistência muito grande e de uma certa virada, não é? Na compreensão do que era o serviço social e na sua direção no Brasil. Eu destaco muito sempre, como brasileira, e com muito orgulho, o que foi o crescimento, tanto em termos de qualificação, não é? De acercamento a uma nova compreensão da nossa profissão, que lhe deu muito mais legitimação, muito mais poder de diálogo, de interlocução, de interpelação com as ciências sociais e com a organização, não só do serviço social, mas também a organização dos trabalhadores, porque realmente acho que foi isso o grande legado que o CELATS pode ter deixado, foi latino-americanizar tudo isso, criar redes para essa latino-americanização, não é? E também desse certo empoderamento que o serviço social teve, tanto a nível de interlocução com o Estado, quanto a nível acadêmico, quanto a nível com as ciências sociais. Eu acho que isso aí são os principais legados que o CELATS deixou para, pelo menos o período em que eu estive, que eu posso, digamos, dar testemunho. Certamente outras pessoas darão testemunhos também parecidos, ou similares, ou diferentes, mas o que eu posso dar é mais ou menos nessa linha, Antônio. Não sei se isso aí te responde ao que você está me perguntando. Bastante. Muito obrigado, professora. É muito rico ver essa dinamização, né, da produção, da profissão, porque se a gente passa daquilo que Zé Paulo vai chamar de executor terminal de políticas sociais para ser reconhecido, como a senhora falou, enquanto uma área de produção acadêmica, de produção intelectual, de respeito não só sobre a própria profissão, né, mas sobre políticas sociais, sobre debate de Estado, debate da própria formação social brasileira e latino-americana, é muito por conta dessas iniciativas que a gente pôde se aproximar de uma leitura do real, né, de se distanciar um pouquinho da leitura mais individualista, do ser enquanto um ser individual, da família enquanto um núcleo apequenado e cheio de problemas, para entender a conjuntura da formação social, do modo de produção e de entender a realidade na qual o serviço social está inserido. Como a professora Mário de Yamamoto fala, é o serviço social na história, e não apenas a história do serviço social. Então, para a gente começar a encerrar, né, para a última pergunta, que é como a senhora tem enxergado hoje a produção e o papel do serviço social nessa conjuntura atual, né? A senhora partiu de uma conjuntura que era um outro serviço social e que ajudou a transformá-lo, e como é que a senhora enxerga hoje essa produção, essa nova geração de assistentes sociais está se formando, dessa nova produção intelectual que também está sendo produzida, como é que a senhora tem enxergado esse papel do serviço social na atualidade? Olha, eu acho que os desafios do serviço social, em função do que é a realidade nossa hoje na América Latina e no Brasil e no mundo, né? Eu acho que os desafios que nós tínhamos nas décadas passadas persistem e estão ampliados, os desafios estão ampliados. Eu acho que nós temos, como profissionais, responsabilidades crescentes, não é? Frente ao crescimento do neoliberalismo, não é? No mundo, à direitização da política no mundo,
ao estreitamento do Estado, à pauperização do que significa as possibilidades realmente de exercício de direito dos trabalhadores, não é? Isso aí tem um decréscimo disso aí com o avanço da direita a nível internacional, inclusive na América Latina, se bem nós temos governos também progressistas e democráticos na América Latina, mas a mirada para o mundo e com o influxo também, sob o influxo muito forte do que é o governo republicano atualmente, que tem uma força muito grande na dinâmica das nossas realidades, eu acho que esses desafios que nós temos são muito grandes e as crises que nós estamos vivendo atualmente, crises políticas, não é? Com guerras, com conflitos, com genocídio de Gaza, com a guerra na Ucrânia, numa absoluta indicação de uma ausência total de respeito à soberania nacional dos países, inclusive na América Latina, muitas expressões também dessas irrupções em contra da soberania nacional, o que significa a crise política desse movimento de direita e neoliberal tão forte, não é? Com consequências muito grandes também no que significa o mundo humanitário, o mundo da questão social onde nós estamos insersos, né? Com um irrespeito crescente ao que é o direito internacional. Acho que a minha experiência, inclusive nas Nações Unidas, me deu também muitos instrumentos, e como o movimento de reconciliação me deu muitos instrumentos para o trabalho das Nações Unidas, o trabalho das Nações Unidas também me dá instrumentos para entender essa crise, que não é mais a crise de um país e nem é a crise de países pobres e subdesenvolvidos, é a crise global, não é? É a crise de todos os países do planeta. Então, nesse contexto de uma crise global, acho que é muito importante situar essa crise política de um processo de indiretização, de negação de princípios civilizatórios já conquistados muito grandes, com uma crise climática, que é tão oportuna agora essa conversa com você, porque nós estamos justo aí na entrada da COP30, tão importante, né, no nosso mundo amazônico, e que tem uma repercussão e um influxo também muito grande na própria política de governança no Brasil e na América Latina, a crise migratória, que é uma crise que veio para ficar se não houver realmente uma solução global para contrarrestar os fatores que provocam essa crise climática, que não é mais também imigratória, perdão, essas crises política, climática, migratória, e agora a crise tecnológica com a influência da inteligência artificial, que também acrescenta aos desafios que nós tínhamos nas décadas passadas, desafios novos, enquanto a invisibilização, da precarização do trabalho, da invisibilidade do que essa inteligência artificial causa, por exemplo, nas condições dos trabalhadores. Acho que isso aí são todos desafios próprios para todas as profissões e, portanto, muito cara a nós como assistentes sociais, porque eu acho que o serviço social terá que dar um segmento de resistência, de luta frente a todas essas crises que acabo de mencionar, como também de respostas, não é? De resistência, de luta como respostas à criação de uma nova forma de ver o mundo, de ver o global. Agora, hoje, não é mais possível somente as atenções individualizadas ou grupalizadas ou comunitárias, mas nem sequer de nação, mas de nações. Quer dizer, o nosso desafio hoje é um desafio global. É isso que eu diria como desafios atuais para a nossa profissão, Antônio. Acho que, como todas as profissões, estamos aí enfrentados a tudo isso, a visibilizar o que essas crises tratam de invisibilizar. Nós temos que visibilizar cada vez mais tudo isso, em função do que nós queremos construir, que é o de sempre, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais amena, mais respirável, mais democrática e mais incluinte de todos
as nações, de todos os povos, de todas as nações. Acho que é isso que é o nosso grande desafio nesse momento. E não é pequeno. Permanecem os de antes e acrescentados os atuais. Muito obrigado, professora. Foi um prazer conduzir aqui essa entrevista com a senhora, né, para gravar esse episódio do podcast. Essa foi a última pergunta, então a gente vai aqui trabalhando para o encerramento dessa gravação. E aí eu vou querer terminar, né, com um poeta mineiro, que é Murilo Mendes, que a gente pensar essa memória, esse resgate do passado, não é só olhar para trás, né? A memória é uma construção do futuro mais do que do passado. Então, é importante a gente preservar a memória e a história do serviço social através daqueles e daquelas que tanto fizeram pela nossa profissão. Então, eu lhe agradeço muito por ter participado aqui, ter topado o convite, primeiramente, ter dedicado um tempinho aqui para a gente poder gravar. Já a gente vem se falando há um tempo para poder gravar, então eu lhe agradeço muito por ter participado. E deixo aqui o espaço final para a senhora deixar um recado, enfim, para a gente poder encerrar. Olha, o recado que eu deixo é o seguinte: uma manifestação de um grande orgulho que eu tenho como brasileira de ver a evolução, o crescimento, o empoderamento, a legitimação do serviço social no Brasil. É um fenômeno muito especial. Existem alternativas importantes, tanto gremiais quanto de qualificação acadêmica e tudo, mas o que o Brasil avançou, por exemplo, a nível da formação de pós-graduação no Brasil, tanto a nível de mestrado quanto de doutorado, de pós-doutorado, tudo que o Brasil avançou em matéria de legislação para o exercício da profissão, com seu código de ética, com a regulação das horas de trabalho da profissão, tudo isso aí é um motivo de muito orgulho. Eu acho que é entender tudo o que está acontecendo no Serviço Social do Brasil como uma forma de luta e de resistência. Acho que o Serviço Social brasileiro hoje é um patrimônio universal para o serviço social em todo o planeta. Eu acho que eu tenho muito orgulho de ser brasileira e de constatar isso aí. Acabo de receber hoje, por exemplo, o que vai acontecer com o Congresso Brasileiro de Assistências Sociais em Salvador, na Bahia. Isso aí é absolutamente, no mínimo, emocionante e, no mínimo, simbólico de que a luta de resistência, a luta de motivação incansável, de transformar o que são as nossas precarizações hoje, resultantes do neoliberalismo e do capitalismo cada vez mais voraz. Eu acho que tudo isso são expressões, indicações também do potencial desse serviço social do nosso país. Eu acho que existem pessoas que já são um patrimônio desse avanço, como são também patrimônio na América Latina e até a nível internacional. E eu diria que o serviço social, como profissão, como crescimento, como avanço e como capacidade de luta e de resistência, como profissão, eu acho que é também um símbolo muito grande da possibilidade de construção dentro dessa governança global a qual eu me referia. É um aspecto dessa governança, um aspecto dentro do âmbito do exercício da profissão. Então, é isso que são as minhas palavras de felicitações à ABEPS, de felicitações ao Cefes, ao CRES, à Associação de Estudantes, às APAs, a todos os ENES, todo o pessoal que está impulsando isso aí. Acho que a minha palavra final é de um grande orgulho do que acontece dentro do nosso país, na nossa profissão. É isso aí. E ver gerações como a sua, gerações novas que continuam interessadas, então, concluir que nós pusemos alguma semente no caminho, elas germinaram muito bem, e novos frutos e novas flores estão nascendo com vocês. É isso aí. Felicitações. Muito obrigado, professor. Então, esse foi mais um episódio do podcast da Virada. Não deixe de compartilhar esse episódio e um abraço a todos.